Eu estou aqui trabalhando em um projeto muito bacana de identidade visual. Tá até uma bagunça enorme aqui, porque eu estou na etapa de rascunhos. Então, assim, tem cor aqui, tem símbolo, tem projeto tipográfico. Eu estava fazendo algumas edições, assim, muita coisa. E aí, o que que eu fiz? Hoje pela manhã eu fiz alguns outros tipos de trabalhos e agora à tarde, né, almocei, voltei a trabalhar. E agora à tarde eu estava me sentindo bem cansada. E aí eu falei, poxa, tá um calor aqui. Tô até com o meu ventilador ligado, ainda não tenho ar aqui no escritório, home office, né? E eu falei, poxa, eu acho que eu vou dar uma pausinha aqui para tomar um banho, fazer um café, alguma coisa, e depois eu volto para trabalhar e pego bem firme para continuar esse projeto. E aí eu estava pensando no privilégio que é poder trabalhar de casa. Por mais que às vezes a gente pensa, poxa, ainda não cheguei lá, ainda não consegui conquistar tal coisa, a viagem dos sonhos, de repente morar em uma casa maior, mudar de cidades, enfim. A gente muitas vezes se compara demais, né? Inclusive, eu já até falei sobre isso aqui em outros vídeos, que a gente fica muito assim, ai, o que que os outros estão fazendo, porque fulano conseguiu e eu ainda não consegui, eu ainda não cheguei lá. Eu sempre gosto de pensar no seguinte: se a gente for analisar toda a nossa trajetória, toda a nossa jornada, hoje nós já não estamos mais no lugar em que estivemos ontem. Então, alguma coisa a gente evoluiu. Nem que seja um pinguinho assim, mas alguma coisa a gente há de ter evoluído. E eu fiquei pensando aqui na minha própria trajetória. E eu falei, gente, como pode, né? Há uns 4 anos atrás, eu estava trabalhando na casa dos meus pais, tinha acabado de descobrir assim o design de uma forma bem amadora, então eu fazia projetos muito ruins, inclusive. E quando eu descobri o design, quando eu comecei a trabalhar com design, na verdade de uma forma bem assim despretensiosa, eu estava trabalhando em um outro local. Então, na minha antiga cidade, acho que ainda tem um clube recreativo e eu trabalhava nesse clube como secretária. Então lá eu fazia de tudo, contas a pagar, contas a receber. Então era apenas meio período que eu trabalhava nesse escritório, né? E era bem tranquilo assim, pode parecer, nossa, um absurdo trabalhar em um escritório, mas foi assim muito tranquilo, pelo menos para mim, porque a cidade onde eu morava era muito pequenininha. Eu só precisava ficar lá, ver as pessoas que entravam, né, fazer esse meio que esse controle também para ver se não tinha ninguém que não era contribuinte desse clube que estava entrando ali meio que de penetra. E era tranquilo em termos do trabalho em si. Só que eu também não ganhava muito, obviamente, porque era uma coisa assim bem simples. Eu acho que na época eu ganhava R$ 500 por mês para poder trabalhar nesse clube. Só que às vezes era um pouco complicado de ir até lá. Por quê? Quando eu trabalhava nesse clube, a minha casa era assim, literalmente do outro lado da cidade. Então eu tinha que ir a pé até lá para poder chegar no meu trabalho e tinha que voltar a pé. Salvo as vezes que batia ali os horários e eu ganhava uma carona do meu pai. Mas caso contrário, eu teria que ir a pé. Quando estava um tempo tranquilo, tudo bem. Mas quando estava muito sol ou muita chuva e às vezes não tinha ninguém para me levar, era assim muito ruim. Já aconteceu de eu chegar ensopada lá e para trabalhar porque simplesmente eu tive que ir de guarda-chuva e a chuva estava muito forte. Mas eu tô contando isso não para me vitimizar ou falar, nossa, que vida sofrida, mas pra gente ver que assim, era uma coisa simples, às vezes não era tão bom como todo o trabalho, também nem se comparava com outros trabalhos que provavelmente eram mais pesados e mais puxados ainda, mas eu ainda tinha essa parte ruim, né, de certa forma, que me incomodava um pouco. Nos dias que tava sol, principalmente, né? Porque era assim, muito puxado, chegava lá suando, também não tinha ar-condicionado, era um ventinho e é isso. Então, tinha esses pontinhos negativos. Só que a parte que eu diria assim, que não é nem, nossa, a parte mais ruim, mas a parte mais desafiadora era poder conciliar com a outra parte da minha vida. E por que que eu digo outra parte da minha vida? Porque quando eu comecei a trabalhar com design, era em meio à pandemia. Então foi em 2020 que eu comecei a trabalhar com design. Foi aquela loucura, né? O mundo parou, basicamente,
e aí teve uma época que você não poderia sair de casa, e meu irmão ainda estava tendo aulas, então ele fazia aula online, tinha que usar o computador, tínhamos só um para dividir eu e ele, então às vezes eu precisava acordar muito cedo para conseguir trabalhar, porque o meu irmão, ele estudava na parte da manhã, e de manhã eu estava livre. Só que o que acontece? Como ele precisava utilizar o computador para estudar, não batia ali os horários, então eu tinha que acordar muito mais cedo para usar o computador, conseguir trabalhar um pouco na parte de design, e aí depois ele estudava e eu ia trabalhar às 2 horas da tarde, que era após o almoço. Depois eu trabalhava nesse clube até umas 6 horas, se eu não me engano, e voltava para casa. E aí, depois de 6 horas, eu continuava trabalhando mais um pouquinho com design. Então, essa parte era muito ruim, porque como foi aquela loucura, ele estudando, eu precisando trabalhar e eu trabalhando fora também, era muito doido, assim. Então, essa parte foi uma coisa, assim, que me pegou muito, porque era uma rotina um pouco que doida, sabe? E aí eu precisava acordar muito cedo, não tinha tanto tempo assim para utilizar o computador, porque ele começava bem cedinho, faz 4 anos, então não me lembro certo o horário que ele começava a utilizar o computador, mas era essa loucura, né? E sem contar que o computador era no quarto dele. Então, aí eu tinha que entrar quietinha para não fazer barulho, não acordar. Era toda essa situação. E como eu falei, eu tava aqui pensando em como a gente reclama, né? Como a gente fica se comparando com os outros, mas a gente não para se comparar com nós mesmos, com a nossa jornada, com a nossa história, com a nossa trajetória mesmo. E em coisas que às vezes são muito simples. Hoje eu trabalho aqui no meu espaço, na minha casa, até chamo de home office, e é muito tranquilo, assim. Tem alguns pontos ruins ainda, é óbvio, acho que tudo na vida tem o lado que às vezes é um pouquinho negativo, mas assim, gente, sensacional, porque eu tenho o meu cantinho simples, aconchegante do meu jeito, na minha casa, e como eu disse, eu tava ali, fui tomar um banho rapidinho para dar uma refrescada e voltei. Imagina você não poder fazer isso no seu trabalho, né? Pausar com muita frequência para poder dar uma espreguiçada na perna, para poder tomar um ar, tomar um banho, comer alguma coisa. Às vezes fica refém de horários extremamente puxados. E é uma coisa que a gente não para pensar quando a gente evolui. A gente só fica pensando lá na frente do, nossa, quando eu conseguir muito dinheiro com o meu trabalho, quando eu conseguir viajar muito. E a liberdade, ela acontece nos detalhes. Eu vivo a liberdade hoje. É claro que ainda tenho muito para conquistar, mas hoje eu já tenho uma certa liberdade com o meu trabalho. Então isso é muito legal. E hoje eu não tenho um espaço para o meu trabalho dentro do quarto mais. Eu tenho um espaço só para o meu trabalho. Então aqui tem o meu computador, lá tem a minha poltrona, que é onde eu gravo os vídeos conversando com vocês. E não vou mostrar muito para lá, porque senão não vou conseguir arrumar vocês de novo. Mas é um espaço só dedicado para o meu trabalho. Consigo ficar tranquila, consigo gravar meus conteúdos tranquila, sem a preocupação de, nossa, eu vou acordar alguém, ou, meu Deus, tem alguém aqui dormindo atrás de mim, sabe? E já é uma liberdade muito grande, porque muita gente, infelizmente, ainda não conseguiu isso. Então, às vezes, é importante a gente parar para olhar essas pequenas grandes coisas, que não são tão pequenas assim, para pensar, poxa, eu já estou muito grande, e isso é muito legal. E não só pensar apenas no que a gente ainda não conquistou, sabe? E um outro ponto que me agrada muito em relação a fazer home office, poder trabalhar de casa de fato, é também a tranquilidade que eu posso me permitir ter em alguns momentos. Por exemplo, um café da manhã, um simples café da manhã. Hoje eu tava até pensando isso. Hoje foi dia assim das reflexões. E eu falei, poxa, que legal, né? Eu poder tomar café da manhã, preparar o meu café da manhã assim com muita calma, com muita tranquilidade, comer com calma, sem aquela loucura, meu Deus, eu preciso trabalhar depois. E porque se eu me atrasar, não tem problema se eu me atrasar uns 15, 20 minutinhos do horário que eu estipulei para o meu trabalho, mesmo que em casa, não tem problema, porque eu sei que eu estava tomando o café da manhã com calma, eu sei que 20 minutos eu não vou morrer por causa de 20 minutos que eu pausei para ter um pouco mais de liberdade, dessa
desse momento de poder desfrutar com calma do meu café da manhã. Então, isso é muito bom e às vezes eu paro para pensar, eu fico extremamente encantada com as possibilidades e com as oportunidades que a gente tem. E muitas vezes, como eu disse, a gente não valoriza pensando que apenas o que importa é o que está lá na frente, sem valorizar o que a gente conquistou e sem honrar o que a gente conquistou até aqui. Então é isso, sabe? Ainda tem muita coisa para eu conquistar com o meu trabalho. E se Deus quiser, vou conseguir. Mas é muito legal, assim, poder trabalhar de uma forma bem mais tranquila do que se eu tivesse em um CLT, por exemplo. Seria bem mais complicado. Apesar de sim ter organização, porque eu tenho as minhas metas, eu tenho os meus horários, como eu disse, eu tenho horário para começar a trabalhar, tenho horário para terminar. Hoje eu tenho, até falando um pouquinho da parte negativa do home office, principalmente se você é uma pessoa fissurada assim em trabalho, louca por trabalho, é que às vezes você não vai saber a hora de parar, quando parar. Eu era assim, até ano passado, porque esse ano uma das minhas metas é pegar mais leve também. Já consigo mais liberdade, trabalhar com mais calma, mas hoje eu não estou mais trabalhando até muito tarde, a menos que seja alguma exceção, assim, muito bem planejada, com um motivo muito específico, ou seja alguma reunião específica que eu vá fazer um pouquinho mais tarde, que eu marque um pouquinho mais tarde, mas eu não tô mais muito, assim, louca, meu Deus, vou trabalhar até tarde, não. Eu tô me permitindo trabalhar de forma tranquila, de forma leve, em um ritmo bom e saudável também para o meu negócio, porque isso importa bastante. Mas estou me adaptando e me ajustando, porque eu posso, entendendo que eu posso ter essa tranquilidade, ao invés de ser doida e simplesmente, meu Deus, eu vou começar a trabalhar às 5 horas da manhã, eu vou parar de trabalhar à meia-noite. Então eu não faço isso mais. Pode ser que em algum momento precise e tá tudo bem, como eu disse, mas não é um hábito, né? Antes eu acordava muito mais cedo para começar a trabalhar, hoje eu não faço mais isso. E um outro ponto do meu trabalho que me deixa muito orgulhosa é em relação à confiança que as pessoas têm em mim. Então, você que presta um serviço de forma autônoma, assim como eu, que é você que tá ali, você que conversa, o negócio é teu, você empreende e as pessoas confiam muita parte da vida dela a você. Seja você designer como eu, seja você nutricionista, fotógrafa, seja você uma prestadora de algum serviço mais artesanal, personalizado, enfim, qualquer for o serviço que você fizer, se as pessoas confiam em você, isso é um privilégio. Então, muitas vezes hoje eu olho e falo, cara, como é possível? A pessoa lá da casa dela, em outro lugar do mundo, tá? Porque já atendi clientes de fora que nem do Brasil eram, uma pessoa do outro lado do mundo que confiou em mim sem nunca ter me visto pessoalmente. Às vezes pessoa de longe, dentro do Brasil, mas de longe também, que confiaram em mim sem nunca ter me visto pessoalmente. Então, isso é um ponto muito, muito, muito legal. Se a gente for parar para pensar a dimensão que é isso, em uma coisa que antes as pessoas precisavam assim, te ver, fazer negócios só presencialmente, conhecendo a pessoa. E hoje não, hoje com a internet a gente pode fazer negócios e transformar a vida das pessoas de qualquer lugar do mundo, literalmente. Basta a gente ter um meio ali de comunicar com ela, falar a mesma linguagem de alguma forma, e a gente consegue, assim, ir muito além. E eu fico pensando nisso, às vezes, e me dá até meu, como você pode, às vezes, ficar reclamando, ficar murmurando e xaropeando, sendo que tem muita gente que não consegue nem isso, que ainda não conseguiu essa parte boa da vida, e você fica aí só falando que o fulano é melhor, que o ciclano é melhor, e não para pensar na tua própria jornada. Então, bateu essa reflexão, assim, de que muitas vezes a gente reclama à toa, sabe? Eu sei que, como eu disse, não quero romantizar nada do empreender, da parte do digital, da parte do trabalhar de casa, mas sim, temos sim muito mais benefícios, muito mais pontos positivos para agradecer do que para reclamar. Então, é legal a gente fazer esse exame de consciência vez ou outra e entender que a comparação saudável é aquela que a gente sempre olha para onde a gente estava, para onde a gente está agora e para onde a gente deseja um dia chegar. Mas quando a gente une tudo isso e sente orgulho
do que a gente já viveu, do que a gente vive, e um desejo, assim, e uma honra por aquilo que a gente quer alcançar, sem desvalorizar a nossa jornada de lá até aqui. Então, enfim, só uma reflexão mesmo. Inclusive, nem consegui mexer muita coisa aqui, porque eu sou péssima para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas é isso, beijinho e até o próximo vídeo. Espero que tenha feito sentido para você de alguma forma essa reflexão aleatória.